Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu levei um susto, viu? Não foi de levar susto não, mas não estava assim, esperando, né? Só em estar nesta grande Assembleia Geral, depois desse período que ficamos sem tê-la, para mim já é o bastante. Comer o que eu já comi aqui, me alimentar do que eu já me alimentei aqui, para mim já seria o bastante. E estamos felizes aqui pelo fato de Deus estar nos abençoando. Temos sido abençoados pelo Senhor, temos visto quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. Quero ler um versículo aqui, no livro dos Salmos, capítulo Salmos 30, os versículos 1 ao versículo 5. Vamos vamos ficar em pé para vocês descansarem um pouquinho aí. Melhor o som aqui. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Pode sentar, irmãos. Melhora um pouquinho esse som aqui. Esse salmo é um salmo que retrata um momento em que o salmista está passando por um problema muito sério, e então ele, depois de ter passado pelo problema, saído da crise em que ele estava vivendo, ele exalta a Deus, porque o Senhor fez com que ele saísse daquele problema, daquela crise. E o interessante é que ele vai descrevendo as coisas que aconteceram. Ele esteve praticamente no abismo, ele diz que esteve à porta da sepultura, e logo em seguida, ele faz uma mudança muito grande aqui, ele contempla a situação, ele começa numa situação que a gente chama de orientação, segundo a nomenclatura de Walter Brueggemann, em que as coisas estão em equilíbrio, em harmonia e perfeita simetria. E aí então a gente percebe que de repente ele se reporta à situação em que ele esteve. Ele viu que se o Senhor não fizesse uma intervenção, seria o seu fim. E logo em seguida, nós vemos que ao sair da crise, a crise é o que Walter Brueggemann chama de movimento de desorientação. É quando as coisas não estão boas. Tudo é desequilíbrio, desarmonia e assimetria. É o momento em que quando nós nos sentimos numa prova, seja ela uma enfermidade, seja ela uma prova financeira, seja ela uma circunstância que dura tanto tempo, que a gente pensa assim que isso nunca vai acabar. Você já se sentiu assim? Talvez tenha muitos aqui se sentindo assim. Tem algo que você está enfrentando e que persiste, e parece que não vai ter mudança, não vai ter alteração. E exatamente quando o salmista clama ao Senhor, quando ele busca ao Senhor, acontece a intervenção divina. A oração, como já foi dito aqui, é a chave, é aquilo que faz com que as portas dos céus, que estão sempre abertas para nós, nos levem à presença daquele que os nossos dilemas existenciais, os nossos problemas não existem para ele. Ele pode solucionar a todos eles. E irmãos, aí ele então, depois ele volta, reorienta e volta à situação de equilíbrio, de harmonia e de simetria, e diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos.
celebrai a memória da sua santidade. Razão, por quê? Porque a sua ira dura só um momento. Quando se fala em ira de Deus, é uma expressão que é utilizada, que é um antropomorfismo, é um antropopatismo, é uma forma de sentimento que existe no homem, mas que é dessemelhante ao que acontece com Deus. A ira de Deus é simplesmente quando ele decreta o juízo em face do erro, da falha, do pecado do seu povo. Não é que ele tem um desequilíbrio lá e precisa ser contido pelos anjos, um ímpeto de ira. Não, é simplesmente quando ele tem de determinar o juízo sobre as falhas do seu povo. Mas isso para Deus não é algo que causa prazer, é algo que causa tristeza. Ele sente quando nós somos afligidos. E então, quando o salmista dá aqui a causa, né, ele diz, por que nós devemos celebrar ao Senhor? Ele diz, porque a sua ira dura só um momento. Não é algo que dura para sempre. O que dura para sempre é a misericórdia do nosso Deus. E ele diz, no seu favor está a vida. Ele complementa, dentro desse contexto aqui, em que o povo de Deus se encontra às vezes em julgamento, isso é a noite, que muitas das vezes sobreveio ao povo de Deus. O julgamento de Deus, a sentença de Deus e momentos tristes, momentos difíceis, os quais eu pretendo recapitular aqui com os irmãos para ilustrar que a ira de Deus, ela tem uma duração efêmera, é rápida. O que Deus quer mesmo para o seu povo é que o seu povo seja abençoado, se alegre na sua presença. Por isso, as grandes advertências de Deus são para nos chamar para o caminho, a fim de que nós possamos receber o que Ele tem para nos dar, que é a sua bênção, a alegria, a solução de problemas que às vezes nos afligem até anos, e de repente Deus se apresenta e dá a solução. É isso que é o desejo primário de Deus. E ele diz, por isso aí, ele completa dizendo, o choro pode durar uma noite. Essa noite, que muitas das vezes você pode estar passando por ela, de um problema que entrou e você foi colocado nele e parece que não vai sair em hipótese alguma. Engano. Tem o momento do amanhecer. Tem a hora que vai amanhecer. Essa noite escura que você está enfrentando, esse problema que parece que não vai ter solução, vai chegar o momento em que o Senhor vai amanhecer. O dia vai raiar. Nós não fomos criados para viver na noite, para viver na escuridão, para viver em trevas, em momentos que só nos atormentam, nos afligem. Não. Quando Deus fez o mundo, vocês lembram lá de Gênesis, quando Deus criou o mundo, eu fico admirado com os primeiros versículos de Gênesis. A criação, né, Deus começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ve'haaretz haitá tohu vavohu. E a terra era sem forma e vazia. Verrocher alpinei tehom. E havia trevas sobre a face do abismo. Veruach Elohim merachefet alpinei ramaim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo criado, tudo escuro. Mas nós vemos que a primeira coisa, a primeira iniciativa, quando Deus cria o mundo, é uma frase que é memorável. Quando Deus vê as trevas, tudo que Ele cria está imergido numa profunda escuridão, soa, brada a voz de Deus, e rior, haja luz, vai rior, e houve luz.
É exatamente o que acontece quando você está nessa noite escura. Deus vai dizer: Yehior, haja luz, e a luz vai obedecer a sua voz. O dia vai amanhecer. Daí para frente, Deus colocou esse ciclo, dia e noite, dia e noite. É dia e noite. Nos momentos que às vezes nós estamos na noite, dos nossos conflitos, dos nossos dilemas, das nossas provas que parece que nunca vão ter fim, de repente, raia uma aurora, surge uma esperança, surge um momento em que Deus diz: basta, haja luz. É só uma palavra e a luz chega, o dia amanhece. O choro é marca da noite. Ninguém passa por problemas sorrindo, cantando, alegre, feliz. A marca da noite é o choro, é a angústia, é a tristeza. Mas quando o dia raia e aquele problema vai embora, e aquela crise vai embora, e a solução chega, aí o sorriso brota. E a gente faz coro com o salmista: cantai ao Senhor, exultarei ao Senhor, porque o Senhor é bom, e Ele não vai fazer com que a noite dure para sempre. Isso me lembra um momento difícil na história do povo de Deus, que viveu um profeta de Deus, o profeta Isaías, ou melhor, o profeta Jeremias. E os primeiros versículos do capítulo 33, depois de muitos problemas acontecerem, Jeremias estava preso. Prisioneiro por quê? Porque anunciou a palavra de Deus. O capítulo 32 vai mostrar a causa da sua prisão. O rei Zedequias o lançou. Tem uma sequência. Essa sequência que passa a vida de Jeremias por entregar a vontade de Deus, por entregar uma mensagem que não era nada satisfatória. E então, ele passa pelo primeiro momento em que o rei o prende, ele é confinado no pátio da guarda. Depois vem a libertação, e logo em seguida vem de novo um aprisionamento no calabouço, onde ele vai para uma solitária, e depois, por ordem do rei, ele é transferido para o pátio da guarda ali perto da casa do rei. É um prisioneiro, mas é um prisioneiro solto, é um prisioneiro com quem Deus mantém uma íntima comunhão. É um prisioneiro que a nação de Israel está nesse momento cercada por inimigos, que já fizeram as suas trincheiras, que já se prepararam para destruir tudo. Dentro da cidade tinha fome, tinha peste, tinha todas as coisas que são decorrentes de um aprisionamento dentro de uma cidade cercada, murada, e os adversários do lado de fora. E então o profeta Jeremias está ali confinado, sabendo, porque ele já tinha anunciado que aquela cidade seria destruída. E chega um momento que Deus faz uma surpresa para ele. Está nos primeiros versículos aqui, Jeremias 33, em que nós lemos assim. Eu estava hoje, interessante, acordei essa madrugada, esse texto não saiu da minha cabeça. 5 horas da manhã, que hoje nós não teríamos oração, e aí me veio esse texto e fiquei até 7 horas refletindo sobre ele e vendo como Deus é maravilhoso. Diz assim o texto: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Vayehi devar Adonai el Irmiyahu Shenit. Estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Vehu odeno, Vehu odeno, diz aqui o texto. E ele estava ainda no pátio da guarda. Deixa eu pegar o texto. E a palavra veio dizendo: assim diz o Senhor,
que forma isto, para o estabelecer. Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes aqui que não sabes. Esse texto é um texto muito importante, porque é exatamente no momento em que o profeta está enfrentando uma crise, o profeta está enfrentando um momento difícil, era o único que estava ali em condição de ter relação com Deus. Ali no pátio da guarda, onde ele está confinado, vem a palavra de Deus a ele. Já tinha vindo, no capítulo 32 aqui, narra o momento em que Deus dá a ele uma ordem muito estranha, para ele comprar um terreno, e os adversários já estavam lá do lado de fora para destruir tudo. Ele disse: eu vou comprar terreno para quê? Se isso aqui vai ser destruído daqui a pouco. E o Senhor então disse para ele: o momento melhor virá, mas não será sem o momento pior. A prova é o caminho da bênção. Tudo que iria acontecer ao povo de Israel era consequência das suas ações, daquilo que eles fizeram e entristeceram ao Senhor. E quando a palavra de Deus vem a segunda vez a Jeremias, e ele está ali no pátio da guarda, é uma palavra que Deus dá a ele e diz para ele clamar, invocar a Deus, orar ao Senhor. É o que todos nós devemos fazer no momento da crise, no momento da dificuldade. E aqui é um lugar especial para isso. O que foi dito que isso aqui é o quê? Casa de oração. A casa de Deus é a casa de oração. Por quê? Porque o Senhor está aqui para atender as nossas orações. O Senhor está aqui para atender as nossas petições. E esse lugar é exatamente muito próprio para que nós façamos exatamente o que Deus mandou Jeremias fazer. Eu estive analisando esse texto e achei importante que quando Deus disse para ele que ele iria receber algo que seria novo, clama a mim e responder-te-ei, te darei resposta e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Eu estive vendo aqui essas duas palavras que são utilizadas no versículo de número 3, são palavras que fui pesquisar um pouco, para ver inclusive como ela pode ter alguns sentidos, e dentre eles quais os que as traduções muitas das vezes utilizam, e qual o que mais se adapta a esse contexto. E aí vi que aqui é utilizado são utilizadas duas palavras, gedolot, que vem de gadal, que é grande, coisas grandes, e vem uvetsurot. Uvetsurot vem de betsurot, que são coisas que são utilizadas, não é, como obstáculos, são coisas que você não tem acesso, intransponíveis. E isso, quando nós vemos a história, essas palavras, eu fui ver os textos onde ela ocorrem geralmente em relação às cidades dos cananeus, que eram cercadas por muralhas que eram inacessíveis, intransponíveis, não tinha possibilidade de acesso. E aí quando o Senhor diz para Jeremias que ele vai receber a revelação de coisas grandes e coisas insondáveis, inescrutáveis, a definição básica disso aqui é que aquilo que estava dentro do alcance da possibilidade de investigação humana não seria o que Deus falaria para ele. E o que Deus fala para Jeremias naquele contexto, naquele momento, foi também o que Deus falou para nós. Quando nós entramos no vale, e ainda estamos nele, mas orando para que amanheça o dia, e esse vale termine, o Senhor falou para nós: vós estáis entrando num vale como eu já falei para vós. Mas o Senhor disse que vós não sabeis o que será, o que eu farei depois do vale. E exatamente essa é a nossa expectativa. E o que o Senhor falou para Jeremias está relacionado a isso. Coisas insondáveis. O que ele poderia ver de um ponto de vista natural?
Ora, se os exércitos dos caldeus, dos babilônios, já estão do lado de fora para invadir a cidade, para destruir tudo, o que ele poderia ter de esperança naquele momento? E Deus disse: clama a mim que eu vou te mostrar. E aí começa a mostrar um futuro que realmente é impensável em face do presente. Antes de acontecer a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, o Senhor dá uma palavra a Jeremias que transcende até o seu tempo. Diz aqui o versículo de número 4: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com trabucos e a espada. No contexto imediato, quando os muros estavam sendo destruídos, então o que acontece? Dentro da cidade tinham casas feitas com pedras, ornamentais, coisas assim extraordinárias. Tinha dentro de Jerusalém uma elite que tinha um privilégio enorme. As suas casas eram as mais bonitas, eram as casas reais, os palácios que estavam dentro da cidade. E uma coisa assim impressionante, no momento da crise, para que valeu isso? Para quebrar e fortalecer as muralhas. Muitas das vezes nós nos apegamos, ficamos presos a certas coisas que nós já sabemos que elas vão ter fim. Nos apegamos ao dinheiro, nos apegamos à situação, às vezes a gente tem uma situação boa, a nossa casa, o nosso carro, e esquecemos daqueles que não têm. Era o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Tínhamos lá as classes abastadas e tínhamos as classes oprimidas. Tínhamos os ricos e os pobres, e os ricos ainda se aproveitando dos pobres. E ficou uma desigualdade enorme. Aí Deus simplesmente decreta: vocês vão perder tudo. Vocês vão perder tudo. E já estavam lá os exércitos do lado de fora e destruindo as casas, os palácios. Vamos fortalecer os muros. E não adiantou. Tudo foi destruído. Isso é uma lição para nós, irmãos. O que Israel passou exatamente por não entender o grande projeto de Deus para aquela nação. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos no vale porque não entendemos claramente o que o Senhor falou para nós em relação ao que Ele quer de nós. Eu estava lendo ali aquela profecia que o pastor leu aqui, falou que ungidos têm que amar um ao outro. E os ungidos, amando uns aos outros, vão amar as ovelhas. E as ovelhas vão amar umas às outras e todas serão um. E o Senhor disse para nós que quer no nosso meio igualdade. O que prevalecia em Jerusalém? Em Jerusalém tinham as classes abastadas nos seus palácios, mas lá nos cantões tinham os pobres, abandonados, largados, sem nenhum cuidado. Se tivessem feito o que Deus orientou, dentro daquele contexto, que depois um grande doutor da lei, quando Jesus pergunta, ele pergunta para Jesus: qual é o grande mandamento? O grande mandamento, o que está escrito na lei? Diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o outro semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor falou que nós somos diferentes, a profecia aí falou que nós somos diferentes do mundo. O mundo é aquela competição, quem mais tem, mais quer ter. No nosso meio, o Senhor falou que quer todos iguais. Um crescendo e querendo que o outro cresça, e o outro também, e o outro também, e todos cresçamos. Entenderam, povo meu? Não lutas internas, o Senhor proibiu até de falar um do outro. Se vir alguém numa condição de infração, fazer o quê? Clamar
por misericórdia, ser amigo. Irmão, nós estamos com tudo nas mãos para fazer esse grande vale passar. Colocar a palavra de Deus em prática. Colocar a palavra de Deus em prática. E eu fiquei pensando, a obra de Deus é só isso? O acabamento da obra é o amor. E nós, amando um ao outro, nós vamos ser exemplo para o nosso rebanho. Aí o rebanho começa também a amar um ao outro. E aí então pronto, o Senhor vai chamar todos nós aqui de igreja primitiva. As pessoas lá de fora vão olhar e vão ficar espantadas, porque lá é a ganância que impera, é o egoísmo, é o egocentrismo, é tudo centrado no eu. Não é? O que eu tenho é meu, o que você tem é meu e o que nós temos é meu. E aqui é diferente. O que nós temos é de todos. O que eu tenho, meu irmão também tem. O Senhor falou para que nós procuremos os nossos irmãos para que nenhum tenha necessidade. Nós temos que trabalhar nisso. Isso é restauração. Isso é restauração. E nesse contexto, vocês observam que Jesus faz a pergunta, aí o doutor da lei responde, Jesus, é isso aí mesmo. Você sintetizou tudo. Essa é a lei e os profetas. Faze isso e viverás. Você vai ter a vida eterna. Como subterfúgio, ele vai e diz, mas quem é o meu próximo? Antes não tivesse perguntado. Antes ele não tivesse perguntado. Quem é o meu próximo? Aí Jesus vai e dá uma lição maravilhosa para ele. E ele então vai descobrir quem é o seu próximo. Jesus conta uma história para ele. E essa história é uma história que é uma história para nós. Veja o que Jesus diz. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. Quem é o meu próximo? O sacerdote viu o problema. Estava ali alguém totalmente dependente de um auxílio para não morrer. O sacerdote chegou, simplesmente viu assim. Não, é mais fácil teologizar a situação, não é? Vamos fazer teologia em cima daquela situação. Ele deve estar sofrendo a ira de Deus, nem vou me aproximar. E vai embora para o seu caminho. Aí Jesus traz outra classe para frente ali do cenário. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. O sacerdote não parou. Eu que vou parar? Não sou melhor do que ele? Seguiu o seu caminho. Viu o problema, mas não se mobilizou para resolver o problema. Aí Jesus completa de um modo magistral e diz, mas, olha o contraste, um samaritano, deixa os irmãos ficarem cientes que naquela época, quando se falava em samaritano para a classe religiosa, judaica, aquela classe, não é, dos grandes mestres ali da religião, isso era um palavrão. Eles nem colocavam essa palavra nos lábios. Um samaritano vem. E quando Jesus cita o samaritano é exatamente para provocá-los. Porque é o João ninguém, é o Zé ninguém, que vai ser modelo, que vai ser exemplo. E aí percebam bem que Jesus diz, mais um samaritano que ia de viagem, chegou próximo dele. E vendo-o, observa bem, o sacerdote viu, o levita viu, mas o samaritano também viu. 3 homens e 2 visões. Os 2 primeiros tiveram a mesma visão,
talvez teologizar o problema é mais fácil do que buscar uma solução. Deixa ele aí, porque deve estar sofrendo a ira de Deus. Como aqueles lá, quando aconteceu um incidente com Paulo, diz: a ira de Deus não deixou escapar. É mais fácil assim. O samaritano se aproxima e diz aqui, aproximando, diz assim: olha, porque vendo-os, moveu-se de íntima compaixão. Que é ter amor ao próximo. É exatamente esse sentimento que te faz aproximar do problema do seu próximo. É aquele sentimento que faz você se aproximar do problema do seu irmão. Não para criticá-lo, nem para teologizar a situação dele. Ele está passando por isso porque está sob o juízo de Deus. Isso é muito fácil fazer, como os religiosos da época faziam. Mas é se aproximar e ter íntima compaixão. Poderia ser eu. Poderia ser eu. E aí, o que esse samaritano que se move de íntima compaixão faz? Em vez de passar de largo, se aproxima. Atou-lhes as feridas, aplicando-lhes primeiros socorros ali, azeite e vinho. E, em vez de ficar com medo de se contaminar, como o sacerdote e o levita, ele o pega e coloca sobre a sua cavalgadura e levou a uma estalagem e cuidou dele. Cuidado por alguém que ele não conhece, que ele não sabe quem é. Quem é o meu próximo? Jesus está respondendo: quem é o meu próximo? Os inteligentes ali já estão percebendo que Jesus está colocando o samaritano num pedestal de superioridade, num patamar de superioridade em relação ao sacerdote e ao levita. Irmãos, ele prossegue e diz: e partindo ao outro dia, durante aquela noite, cuidou dele, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus faz a pergunta fatídica: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu, e ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça da mesma maneira. O samaritano então fica como modelo para nós. Quando os problemas aparecerem dentro do nosso ângulo de visão, envolvendo um irmão, primeiro nós temos que trabalhar a família da fé. São os domésticos da fé. E aí nós temos que ver o problema, e às vezes você não tem a solução do problema. Mas você faz o quê? Você providencia uma forma de se aproximar do problema, não se afastar do problema. E você se aproxima do problema e Deus se aproxima com você. Deus vem junto com você e procura resolver um problema que Ele quer resolver. Mas Ele quer usar você. Ele não acha coração aberto do sacerdote, não acha o coração aberto do levita, mas acha o coração aberto do samaritano. É o João ninguém que soluciona, e Jesus diz: esse aí é o modelo. Doutor da lei, imita o samaritano que você vai ter a vida. É assim que Deus está querendo de nós nesses tempos da restauração de tudo. Nós amarmos uns aos outros e procurarmos saber qual é o problema um do outro. E sabermos nós todos os problemas das nossas ovelhas. E nos empenharmos em resolver os problemas das nossas ovelhas. Porque se nós resolvermos os nossos problemas entre nós, amando-nos uns aos outros, aí o Senhor vai abrir espaço para nós resolvermos o problema de todas as nossas ovelhas. E das ovelhas resolverem problemas entre si e nem levarem para os pastores. É assim que o problema tem que ser resolvido, e é exatamente isso. São coisas grandes e inacessíveis que nós não sabemos, que Deus está falando para nós nessa Assembleia Geral. Que é a restauração? É isso. Nós temos que ser um referencial para os de lá de fora. Nós temos que ser um modelo para os de lá de fora. Porque eles estão olhando para nós
E ainda não, o Senhor falou que essa obra vai ser conhecida. E a estranheza dessa obra é exatamente isso. Como era a igreja primitiva? Eles eram amigos uns dos outros, né? Procuravam resolver os problemas uns dos outros. E quando nós fazemos assim, o Senhor entra conosco. É exatamente nesse contexto aqui de crise que o Senhor promete que vai restaurar o seu povo. O Senhor promete que tudo aquilo que vai acontecer não é o fim, é só um momento, mas o dia vai raiar em que Deus vai restaurar o seu povo. E aí o profeta Jeremias, quando ele profetiza isso, ele transcende o tempo e diz que os reis e levitas serão como as estrelas do céu. Não tem um. Quando é que foi que aconteceu isso? Quando é que foi que aconteceu isso na história de Israel? Não aconteceu, mas aconteceu com a igreja. Nós somos hoje reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1 diz que ele pelo seu sangue nos fez reis e sacerdotes. E tem mais. Hebreus diz que nós, como sacerdotes hoje, temos privilégio do sumo sacerdote de entrar no Santo dos Santos. Coisa que o sumo sacerdote na antiga aliança só tinha esse privilégio uma vez no ano. Você e eu temos hoje acesso a este lugar maravilhoso, ao trono de Deus, ao Santo dos Santos, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Olha o privilégio que nós temos. E isso tem que funcionar dentro dessa ótica que o Senhor já revela para nós. De nós procurarmos amar uns aos outros, procurarmos ver problemas e solucionar. Muitas das vezes os problemas surgem para nós e o Senhor diz, resolve. E a gente não tem no momento a solução do problema. Mas acontece que Deus providencia meios. Quando nós estávamos lá em Capim Grosso, que surgiu a oportunidade de nós fazermos alguma coisa pela viúva que perdera o seu marido lá em Capim Grosso, aconteceu algo assim maravilhoso. O que aconteceu? O governo americano, no meio da pandemia, liberou para a igreja em Filadélfia $55 mil como empréstimo para depois nós pagarmos. Fazendo a conta, uns R$250 mil. Mas como empréstimo para nós pagarmos. E aí nós estamos lá em Capim Grosso. Aí surge a oportunidade, falando, pastor Silvino, vai lá resolver esse problema para nós. O pastor Silvino imediatamente foi. E lá, a casa que o pastor Laerte já tinha começado a fazer, ele viu que não dava mais. Precisava só do telhado. Só do telhado para a viúva entrar e sair de um aluguel. Porque agora, sem o marido, no aluguel, era pouco, mas para eles era difícil demais. Aí chegou ao nosso conhecimento. Chegou ao nosso ângulo de visão. Vimos o problema. Imediatamente conversei com a igreja. E a igreja, juntamente comigo, nós nos movemos de íntima compaixão. Vamos clarear essa noite? A igreja, vamos. Vamos dar o telhado para ela? Vamos, mas só o telhado? A igreja, não. Vamos construir a casa toda? Amém. Vamos mobiliar a casa? Amém. E assim nós fizemos. Pegamos aquele dinheiro que estava em caixa, que o governo tinha liberado para nós, com uma finalidade, e gastamos naquilo. Uma parte dele foi naquilo. Resolvemos o problema da viúva. Ela que iria entrar numa noite enorme sem o marido, não, entrou foi num dia que clareou e está claro até hoje. Você pode ser esse agente para dizer na vida dos seus irmãos, Irior, haja luz. E a luz vai acontecer, vai surgir. Aí vimos a estrutura da casa, meu Deus, a casa não tem janela, um quarto sem janela, porque era estreitinha, 5 metros por 18 mais ou menos, e a casa feita assim, parede e meia. Falei, como é que vai fazer isso, uma casa sem janela? Não, isso aqui é normal aqui. Mas do lado tinha um terreno, e nós estamos com dinheiro em caixa, $55 mil. Opa,
Falei com os meus pastores, meus amigos, que estão junto comigo sempre. Vamos comprar esse terreno? Vamos. Eles não falam nunca não. Vamos. Compramos o terreno. Pronto. O que era 5 por 18, aí recebe mais 10 metros por 23. Pedreiro, por favor, corta aí essa janela, abre a janela do quarto, muda esse guarda-roupa de posição. Pronto, resolvemos o problema e Deus foi glorificado e aí nós conseguimos resolver um problema. Em 2018 eu tinha ido lá, na casa do pastor Laerte, e aí quando chega eu achei a casinha dele assim, até gostosinha, né? Eu falei, essa casa é sua? Aí ele, não, moro de aluguel aqui. De aluguel? Puxa, rapaz, é mesmo? Ok. E Deus falou no meu coração, né? Para tirar ele do aluguel. Chegamos no culto à noite, eu falei para a igreja, vamos tirar o pastor Laerte desse aluguel? Ele já abençoou tanto vocês, né? Vários aqui, ele já construiu casa, já construiu santuário. E agora é a vez dele sair desse aluguel. A igreja, amém! Mas a igreja não tinha força. Quando chega nessa ocasião, em 2021, fomos lá, negociamos a casa, pegamos o dinheiro que estava em caixa e compramos. Falei, vamos comprar a casa do pastor Laerte? Vamos. Compramos e pagamos à vista, entregamos a escritura na mão dele. Um amigo que nós demonstramos amor para ele saiu do aluguel. Aluguel nunca mais. Agora ele já reformou a casa, está uma coisa linda. Está muito bonito. Só para vocês perceberem como é que Deus trabalha. Quando chega no mês de agosto, que a gente tem que começar a pagar o empréstimo, pelo menos nós fizemos um empréstimo, mas que esse dinheiro foi bem utilizado. Tiramos um pastor do aluguel e demos a possibilidade dessa viúva não passar por uma noite desnecessária. Aí quando nós estamos ali esperando, já fazendo os cálculos, como é que nós íamos pagar, em quantas vezes, 48 vezes, ou seja lá o que fosse, chega uma comunicação. O governo federal avisa que anistiou todos os empréstimos que foram feitos até 150 mil dólares. Aquele dinheiro veio para aquilo. Resolveu-se o problema. Percebe? A gente não pode ver o problema e se esconder do problema. Se você se aproxima, aí o que acontece? O Senhor entra com você. A igreja ficou feliz. Poxa, olha só. Podiam até ter mandado mais para nós, né? Mas 55 mil já fizemos 2 famílias felizes, sem esse problema. Vocês estão percebendo a linha? Estão percebendo a linha? Estava lá em casa, no maior conforto, né? O Senhor Jesus disse para nós que Ele iria nos abençoar, dar tudo o que desejasse o nosso coração. E eu queria uma casa num condomínio lá, que é um dos condomínios mais bonitos que tem em Filadélfia. Desejei por 14 anos ou 15 anos o senhor, eu quero morar nesse condomínio aí. O pastor Vanilson já morava lá, eu ainda falei, vou ser vizinho de vocês ainda, hein? Às vezes a gente até brincava, porque era uma coisa quase que impossível. Conclusão, o Senhor nos abençoou e nós conseguimos comprar uma casa lá. Seu quarto já está preparadinho. Preparadinho lá. E entramos naquela casa. Aí o que acontece? Estamos lá em Capim Grosso, aquela festa e tudo mais. Falei, pastor Ricardo, como é que está a tua casa? Assim, uma pergunta do nada. Aí ele, pastor, vou te mostrar as fotos. Aí ele foi, me mandou as fotos da casa dele. Aí eu conversei com o pastor Luiz Antônio, que é o nosso arquiteto e engenheiro. Falei, olha, o senhor mandou dar uma casa para o pastor Ricardo. E aí, como é que a gente vai fazer? Faz aí a planta. Aí deixei com ele. Ele orou lá, fez a planta junto com a irmã Lídia, mas essa casa aí, porque reformar aquela é prejuízo, é melhor pegar o espaço vazio e fazer uma casa nova. Aí quando ele mandou o orçamento, eu falei, vai ficar bem caro, hein? Mas tínhamos lá um fundo de reserva e um fundo de construção. Eu falei, irmãos, vamos gastar esse dinheiro aqui fazendo uma casa para o pastor? A igreja, amém, vamos lá. O pessoal, ele vem comigo. Se o pastor vai, o rebanho vai atrás. Se o pastor ama, é o que o Senhor falou, o rebanho começa a amar também. Falei, olha só a casa dele. Aí mostrei lá, e não, pastor, vamos resolver esse problema. Estou falando muito, pastor. Estou falando muito, né? Não, posso...
prosseguir. E aí então, o que aconteceu? Nós fomos e pegamos o dinheiro que nós tínhamos em caixa, fizemos o cálculo, dá para fazer a obra. Aí o pastor Luiz Antônio viajou para lá e levou a equipe para lá. Eu falei, 50 dias, de trabalho. E em 50 dias erigiram a casa que nem o prefeito daquela cidade tem. Fizemos a casa, pagamos tudo. Aí cheguei para a igreja, e agora? Vai deixar a casa vazia? Aí fiz a campanha, fiz o cálculo de quanto nós íamos gastar de móveis e utensílios e tudo mais. Falei com a igreja, nós precisamos de tanto. Irmão, mas eu nunca fiz uma campanha tão rápida. Mas foi rápido, os irmãos, daqui a pouco pronto, já tinha um montante, pode parar, para. Já chegamos ao de que nós precisamos. Deixamos a casa do pastor, com 3 quartos, um escritório, cozinha, copa e toda montada. Nosso presidente foi lá fazer a inauguração, a entrega da casa. Que coisa bonita que ficou. Coisa bonita. Isso que o Senhor falou para nós. Vai ver, irmãos, o quanto de pessoas foram tocadas por isso. Que igreja diferente. Tinha uma pessoa que conhecia o pastor Ricardo, na época ele trabalhava no posto de gasolina. E aí, quando ele trabalhava lá, quando ela viu, é esse que vai ganhar a casa? Então, ela fez a pousada dela, ela abriu espaço, vocês vou reformar isso aqui, e vocês vêm fazer o almoço aqui. Não cobrou um centavo nosso. Fomos lá, fizemos almoço, ela cedeu tudo para nós, e falou, a entrada de vocês aqui mudou a nossa vida depois dessa pandemia. É a restauração. Mas não parou nisso, aí o Senhor, ele estava com a Kombi, que já estava bem caidinha, né? Falei, vamos reformar essa Kombi. Tá, vimos lá, fizemos os orçamentos, reformamos. Aí o Senhor fala no meu coração, dá um carro para o meu ungido. E a gente fica assim, será que isso é de Deus mesmo, né? Fazer aquela indagação. Vou dar, sim. Aí foi exatamente quando eu tive de fazer a minha declaração de imposto de renda. Quando eu faço a declaração de imposto de renda, quanto eu tenho de pagar de imposto de renda ainda, depois de ter pagado tanto? 18 mil dólares, que dava em torno de 90 mil reais. Eu falei, Senhor, o dinheiro do carro do teu ungido. E agora vem essa prova. O verdadeiro cidadão dos céus faz o quê? Ainda que jure com dano próprio, não muda. Senhor, mas eu vou dar o carro dele. Vou pagar o imposto, vou parcelar, mas eu vou dar o carro do teu ungido. E aí nos juntamos e fizemos o propósito de dar o carro ao pastor. Recebi uma carta da Receita Federal. Nunca vi isso, irmãos. Olha o que Deus faz. Mudamos as nossas regras de cálculo. E o tanto que você devia, aí colocou lá 18 mil dólares, você não deve mais. E ainda tem para receber 3.700 dólares. Deus faz isso. Irmãos, vimos o carro, falei, pastor, pode ir lá na agência ver o carro. Vimos o carro, o dinheiro que a Receita ia levar, nós usamos e compramos o carro do pastor. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Então, eu poderia contar muitas outras coisas aqui. Mas essas coisas grandes e firmes que o Senhor está fazendo, Ele quer fazer conosco de modo extraordinário. Ele tem recurso. Nosso presidente já disse aqui, dinheiro para construir esse grande santuário. Isso para Deus é alguma coisa? Para quem mandou construir um santuário lá em Jerusalém, tudo de ouro? Isso aqui para o nosso Deus é alguma coisa? Nada, nada, nada. O que nós precisamos é simplesmente entrar nessa linha que o Senhor falou, de igreja primitiva. O problema surgiu no seu ângulo de visão, lembra da parábola do samaritano. Não corre dele não, corre para ele. Corre para ele. E aí você correndo para ele, aí o Senhor vai e dá a bênção, e quando você menos espera, fica muito mais fácil do que você imaginava. A última, para encerrar. Estava lá em casa, de repente sinto vontade de ligar para o pastor Roberto Brito. Aí começo a conversar com ele, pastor, tudo bem aí? Tudo bem. Isso, mais isso. Está tranquilo? Tudo bem. Tá. Mas aí, rapaz, fala comigo.
o senhor falou no meu coração para conversar com você. Isso, aí comecei a fazer pergunta, ele, não, pastor, é isso, assim, 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 assim. Ah, ok, tá bom. Aí tinha um carro que ele queria reformar, mas estava com maior dificuldade. Aí eu falei, então nós vamos reformar o seu carro. Aí fiz uma campanha rápida ali com os irmãos e pronto, o dinheiro do carro já está separado, pode colocar no conserto. Aí manda aí um videozinho, uma foto do carro aí para mim. Aí ele mandou. Quando ele mandou a foto do carro, eu falei, esse carro aí, dava para ver o fundo assim, você dentro dele, igual aquele carro do Fred Flintstone, né? E a badabadu ali, via o chão assim, aquele buraco, eu falei, não é possível. Aí o senhor, dá um carro com o meu ungido. Eu falei, meu Deus, aí, pronto, complicou, né? Porque se eu tivesse já com dinheiro em caixa, tudo bem, fica fácil. Não tinha. Aconteceu um problema, e aí fui da minha casa nova, fui à minha casa antiga, né? Antiga, mas ela está bonitinha, né? Novinha, né, brasileiro? Bonitinha. Fui na casa antiga, quando eu chego lá para pegar as cartas, tinham 2 cartas, que eu olhei, abri, duas de seguro, eu falei, seguro, já estão cobrando alguma coisa. Quando eu abro, um cheque de $1.400. Falei, opa! Abro outro, $8.800. $10.400, multipliquei por 5, já tenho a metade do carro, porque o senhor já tinha me mostrado o carro que eu ia dar para ele. Já tinha metade. Aí, naquele dia mesmo, fui para a igreja, nós fomos para um culto, olha, o Senhor desceu a glória dele ali, visitou o nosso coração. Aí, ali no púlpito, eu falei para os pastores, vamos dar o carro do pastor? Ele, vamos. Aí chegou um outro, bota 15 aí para mim. Aí chegou outro, que faltar aí, pode botar para mim. Eu falei, opa, já temos o dinheiro para comprar o carro à vista. Aí um diácono chegou, não, bota 10 para mim aí, pelo menos 10 mil, bota para mim aí. Nós 4, lembra aqueles 4 que levaram o homem paralítico para ser curado? Aí nós pegamos, né? O pastor Roberto, nós pegamos e agora vamos botar ele dentro de um carro novo. Aí falei para ele, né? Ô rapaz, eu estou querendo colocar esse seu carro velho, quando ele ficar bom, quero colocar no seguro. Aí ele colocar carro velho no seguro, nunca vi isso. Não, ele vai ficar novinho e tal. Não podia falar para ele, né? Que era um segredo. Estava querendo os documentos dele para poder fazer a nota fiscal no nome dele. Aí passou os documentos dados, meio suspeito assim, e eu falei com ele assim, olha, se você tivesse um sonho, uma madrugada assim, tivesse um sonho, e de repente, você fosse guiado por um anjo numa concessionária, e visse 2 carros, aí mostrei a foto dos 2 carros, qual dos 2 você escolheria? Aí tinha um Onix vermelho e um Onix preto. Ele me levou 2 horas para me responder. Aí eu falei assim, parece que o anjo ia passar e você ia perder a tua bênção, né? Aí depois de 2 horas mais ou menos, né? Deve ter dado mais ou menos isso. Cadê o pastor Roberto? Está aí? Tá ali. Aí ele chega e me responde, eu escolheria o vermelho. Falei, o vermelho, então tá bom. Aí eu liguei lá para a gerente da agência e falei, olha, pode faturar o vermelho aí, os documentos estão aqui, faturou em nome dele. Irmãos, carro comprado, quando eu dei a notícia para o pastor Roberto, estava fazendo uma caminhada, aí começa ele a chorar de um lado e eu chorar do outro. O Senhor mandou o recurso, eu vi o problema, não corri do problema, aceitei o desafio e o Senhor entrou comigo. São coisas grandes e firmes que o Senhor faz. Que isso fique para nós, irmãos, como o que o Senhor quer entre nós. Aí Ele vai mandar recurso. Ele vai mandando recurso e a gente só vai fazendo aquilo que vai ser bênção para todos nós. E quando olharem para nós, vão ver, essa igreja é diferente. O Senhor vai nos chamar de igreja primitiva. As noites que você está nela, elas vão sumir. O dia vai raiar. E a nossa esperança maior não é só problemas daqui. Nós temos a promessa de que o dia eterno vai raiar. Quando nós estaremos naquele grande dia em que o Senhor Jesus irá nos tirar daqui, irá consumir os seus adversários e vai raiar um novo dia que nunca mais vai virar noite. Vai amanhecer o dia eterno. Mas enquanto esse dia não chega, torne-se agente de Deus para poder fazer dias
novos raiar na vida do seu irmão, da sua irmã, dos seus colegas, e que o Senhor nos abençoe.